Beleza. Então vamos iniciar a 51ª. Eu ia falar 51, uma boa ideia, mas isso ia denunciar a minha idade. A 51ª reunião do GT da crise hídrica. Depois de uma semana bem atribulada, né? Nós voltamos à discussão. Hoje a gente tem, eu não sei se, Alexandre, vocês conseguiram trazer o pessoal da empresa para explicar o modelo? Professor, a gente não conseguiu, não consegue trazer ele nessa reunião, até porque, em função das fortes chuvas, né, que a gente teve nos últimos dias, eu acho que a gente poderia usar esse tempo aqui, talvez para discutir um pouquinho mais ali sobre como fazermos as defluências aí, o controle de cheias na região. Mas a gente está em contato com a empresa para poder trazê-los aqui. Vale ressaltar aqui, professor e pessoal, bom dia a todos e todas, primeiro, desculpe minha falta de educação aí, mas a gente tem que entender também que eu dependo da agenda desse fornecedor, né? Começo do ano, tem recesso, tem férias, mas a gente está em contato com eles para poder fazer essa reunião com a gente, tá bom? Ok. Veja se eles podem, então, a próxima, se tudo tiver nos conforme, vai ser dia 6 de fevereiro. Então, veja com ela se eles podem dia 6 de fevereiro. Aí, professor, até um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, né, no GT, é que, dado o cenário que a gente está agora, de uma fluência maior, talvez, né, e considerando que a regra ela está em caráter precário e tem todo um acompanhamento do comitê, talvez aqui a gente venha sugerir também que o encontro, as reuniões nossas aqui passem a ser semanais ou até voltarem a ser semanais, é isso? Pelo menos aí no período úmido, não sei. É uma coisa que a gente queria colocar aqui para discussão também. Eu acho que a gente pode discutir isso mais no final da reunião, como uma proposta, mas, de qualquer forma, você pode ver com eles dia 6, porque dia 30 também está muito em cima, então, mesmo que a gente faça semanal, não na próxima, na outra reunião eles veriam. O fazer semanal é mais para a gente acompanhar aí as questões aí de nível, de vazão, né? Talvez seja uma boa ideia, sim, Alexandre, talvez seja... Eu vou nesse trazer, momento seja mais interessante. E como na semana passada foi uma semana muito intensa, né, assim, de comunicação, de informação, e foi muito dinâmico o comportamento do reservatório, né, eu acho que faz sentido a gente pensar nessa alteração momentânea. Eu vou trazer aqui os dados, né, de praxe a gente traz aqui as informações do reservatório, e vou colocar alguns pontos aqui, acho que já é conhecimento de todos ou da maioria, até pelas notas de imprensa que a CBA soltou, pelos ofícios que a gente soltou para a Defesa Civil, para o SAI, né, a gente está numa eminência de entrar num estado de atenção nas barragens de Votorantim e Santa Helena. São outras barragens, não tem nada a ver com Itupararanga, só para a gente deixar claro, não tem nenhuma situação de atenção em Itupararanga, tá? Essa situação de atenção é em pequenas centrais hidrelétricas, né, que é Votorantim e Santa Helena, são reservatórios pequenos, elas ficam localizados no município de Votorantim, e o estado de atenção, acho que só para a gente deixar bem claro aqui, o estado de atenção, ele é um estado de observação, no qual a empresa monitora, né, mais constantemente ali os dados das barragens e garantir, assim, a segurança dessas barragens. Eu reitero aqui, tá, a CBA reitera que não existe nenhuma possibilidade de rompimento, as barragens estão seguras, tá? Tanto Itupararanga, que foi um ponto que apareceu semana passada, né, tanto Itupararanga, quanto o CGH Votorantim, quanto o CGH Santa Helena, todas elas estão seguras. O estado de atenção, para deixar claro aqui, ele pode ser atingido por duas situações. A primeira delas, a vazão que entra, né, a gente está falando de pequena central hidrelétrica, né, então Votorantim, ela entra em estado de atenção
quando a sua vazão afluente excede os 30 metros cúbicos por segundo. Então, como que está sendo a nossa operação hoje? A gente está regulando a nossa defluência de Itupararanga, e ali são usinas em cascata, tá? Eu tenho Itupararanga, eu tenho Santa Helena e eu tenho Votorantim. Então, eu regulo a vazão defluente de Itupararanga a fim de não exceder os 30 metros cúbicos em Votorantim, né? Ah, você vai soltar 30 metros cúbicos em Itupararanga? No limite, sim, mas a vazão de Votorantim, ela depende de outros contribuintes, então a gente sempre faz esse cálculo, né, para poder manter a barragem no seu estado normal. Um outro ponto que pode levar ali a declaração de estado de atenção é a cota de Itupararanga, tá? Então, assim, quando a cota de Itupararanga atinge os 823 metros, não é? Aí Santa Helena e Votorantim entrariam no estado de atenção. Estruturalmente não tem nada na barragem, estruturalmente as barragens são seguras e estão seguras, é só uma questão do plano de atendimento a emergências que ele considera o estado de atenção, o estado de alerta, o estado de emergência 1, o estado de emergência 2. Novamente, o estado de atenção ele é um estado de observação, tá? Onde é feito inspeções diárias, essas inspeções são feitas, em estado normal, elas são feitas em caráter mensal. Agora, estando em estado de atenção, a gente tem que fazer essas inspeções diárias, né? Até antes de entrar nesse estado de atenção, vamos lá, a gente não entrou, a gente não está no estado de atenção, mas pode estar na iminência. Mas a gente já está fazendo desde sexta-feira as inspeções diárias nas barragens, só para deixar bem claro. E aí, que tudo isso implica, né? Ainda não mostrei a apresentação aqui. A apresentação não tem surpresa, é que vocês já estão acostumados de ver. Nela a gente mostra que a gente está a 1 centímetro de atingir esse estado de atenção. É normatizado, isso é lei, isso faz parte da Lei de Segurança de Barragens, né? Que foi uma lei que foi muito melhorado depois dos desastres que a gente teve ali em Brumadinho e Mariana, mas não tem nada a ver, pessoal, não tem nada a ver com aquilo que a gente experimentou no passado. São barragens diferentes, são barragens com conceito totalmente diferente, e ali a CBA garante que não tem nenhum risco de rompimento ou de qualquer outra situação voltada à segurança de barragens. Tá bom, pessoal? Posso apresentar aqui os dados? Vou compartilhar aqui, tá bom? Só um momento. Tem um monte de arquivo aberto aqui, deixa eu tirar alguns pontos. Vocês estão vendo minha tela já? Está abrindo, abriu. Abriu? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, como de praxe, né, que eu trago os dados referentes até o fechamento de ontem, né, do dia anterior. Como que a gente está, né? A gente está, o nível atual, 822,99, ou seja, a gente está a 1 centímetro de atingir, né, o estado de atenção nas CGHs ajusante de Itupararanga, como eu falei aqui. Eu estou com uma vazão afluente de janeiro, né, uma média de 34,85, né, onde a nossa MLT de janeiro é 20,29. Então, nesse caso, a gente está aqui, falta uma semana para terminar o mês, a gente já está a 172% da MLT. Né? Esse acho que é um dado importante. Esse janeiro ele tem sido muito mais severo do que o dos últimos meses. Aqui é só mostrando o comportamento do reservatório, que vocês já estão acostumados, né? No mês de dezembro, a gente vê que desde novembro o reservatório vem recuperando, até porque a gente estava defluindo os 2,5 metros cúbicos por segundo, conforme deliberação do comitê, e somente em janeiro que a gente começou a aumentar a defluência, observando o que dizia a regra que foi aprovada de forma precária no comitê, né? Mesmo assim, eu vou mostrar aqui que as defluências elas foram mais altas que os 4 em alguns momentos, né? Sempre obedecendo a regra, né?
E, mesmo assim, a gente teve uma recuperação muito rápida do reservatório, atingindo aqui os 822,99. Aqui a gente vê no mês de dezembro, né, onde a gente teve as afluências, a afluência máxima que a gente, vazão máxima que a gente teve aqui de 21,89, mas a gente ficou aqui numa média muito boa, né? Alguns dias com picos de chuva, né, de aumento de vazão. Aqui a gente já tem o janeiro, onde a gente atingiu valores, isso aqui são valores médios, tá? De 54,45, 55,11, mas a gente teve valores de pico que chegaram aos 75 metros cúbicos por segundo. Por que que eu estou falando isso, que a gente chegou em valores instantâneos ali, em horários em 75 metros cúbicos por segundo? Lembrando que o vertimento ali do Dito Pararanga, ele acontece na sua cota 823,83. Então, a gente está perto dessa cota de vertimento, né? No caso da gente estiver vertendo, esses valores instantâneos são os valores que vão passar pela soleira livre do reservatório, vão passar diretamente na represa do Clemente, onde o SAI tem seus pontos de captação, e vai para a cidade de Votorantim e Santa Helena, Votorantim e Sorocaba, desculpa. Então, são valores que a gente não tem controle, né? Chegou nessa cota de vertimento, são esses valores que vão passar ali e vão passar pela barragem do Clemente, por Votorantim e por Sorocaba. E é tudo isso que a gente quer evitar, e é isso que a regra operativa atende, né, na sua plenitude, desde que ela seja respeitada. Aqui eu trago todas as MLTs, né, todas as vazões mensais, né, desde 2019. Então, a gente vê que desde 2019, esse janeiro é o janeiro mais severo que a gente está tendo. Dezembro, a gente chegou muito próximo da MLT, foi 91%, né? A gente já vinha de uma crescente aqui em outubro, mas abaixo ainda dos valores médios. E lembrando que o período úmido ele vai até março, né? Então, até março aí a gente provavelmente deve experimentar aí vazões mais altas. Alguns meteorologistas falam da questão da saída da Laninha para a entrada do El Niño, que favorece esse tipo de situação. Não sou meteorologista, tá? Mas isso é o que a gente escuta na mídia aí. Bom, aqui eu coloquei 4 metros por segundo por um motivo específico, porque é o limite mínimo da regra operativa para o livre 2, mas sabendo que a gente está a 1 centímetro do livre 1. E no 1 centímetro do livre 1, a regra diz que a mínima defluente tem que ser igual à afluente, né? Eu tenho ela aqui, se vocês não se lembrarem, tá bom? Então, a gente vê que a gente está numa situação muito próxima aqui eu estou aqui a 84 centímetros do vertimento. Se a gente tiver uma chuva aí, lembrando que a gente está no meio do período úmido, então, essa caixa aí para absorver uma grande cheia, a gente está chegando no limite para uma grande cheia. Aqui, ó, geralmente eu não trago esse slide, mas eu acho legal a gente mostrar aqui, o que eu quero mostrar aqui? O barramento está aqui, da represa, aqui é o canal de adução, aqui é onde a gente está defluindo, né? Ele vem para cá, ele vem para cá, ele vem para cá. Aqui, ó, ele é turbinado e volta para o rio, né? Aí aqui ele tem uma bifurcação, que ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, passa para a lagoa, passa para a represa do Clemente, tem o seu vertimento, esse vertimento vem para cá, para cá, para cá, e aqui ele volta para o leito natural do rio. A gente está defluindo mais alto aqui, em função dessas chuvas que estão vindo aqui. Hoje a gente deve estar defluindo mais ou menos uns 22, né, metros cúbicos, e o engolimento que vem aqui, né, aqui eu tenho um limite para engolir, né. Se a gente fosse priorizar a geração de energia, o que seria interessante? Eu passar aqui o que a água suporta e segurar a água aqui. Mas não é esse o caso, não é essa a função, porque a gente tem que garantir que a água não vai verter aqui. Se ela verte aqui,
esse volume de água vai passar por aqui, vai vir aqui, vai diretamente na barragem do Clemente, e vem para cá e volta para o leito do rio. E lembrando, mais uma vez, reforçando, esse limite de água que passa, esse volume de água que passa por aqui, ele não tem controle. Eu estou falando aí que de valores instantâneos a gente teve uma fluência de 75 metros cúbicos por segundo. Passando 75 metros cúbicos por segundo, aí a gente tem que entender, aí acho que o SAI tem a propriedade para falar, mas nós não sabemos se os pontos de captação aqui tem alguma questão aqui que possa inviabilizar a captação aqui de água para a região de Sorocaba. Então, acho que é um ponto importante. E já se pensar, talvez, num plano de contingência, startar um plano de contingência para que não cesse o fornecimento de água ali da região. Um ponto importante, né, que eu trouxe, já está acabando, tá, pessoal? Que eu trouxe aqui, que desde o início da minha fala, é que a gente pode chegar numa situação de ter que declarar estado de atenção. A gente já informou Defesa Civil, Prefeitura, SAI, sobre essa possibilidade. Por que isso, pessoal? Por que a gente está se antecipando a isso, pessoal? Assim, é muito importante a gente entender que, por exemplo, cada usina tem o seu plano de atendimento à emergência, e ali a gente tem obrigações para fazer quando você está em estado normal, quando você está em estado de atenção, tem uma série de coisas que a gente faz que é vamos lá, que é o dia a dia de quem opera uma usina e um reservatório, né? Então, assim, startado cada uma desses estados, por exemplo, o estado de atenção, para que ele serve? Ele serve para que os outros agentes também startem seus planos, né? Eu imagino aqui que o SAI tem um plano de atendimento a emergências, que a Defesa Civil tem um plano de atendimento a emergências, que as secretarias aí de desenvolvimento e obras de cada município têm seus planos de emergência, o bombeiro também tem seus planos de emergência. Então, o objetivo de declarar esse estado de atenção é para que realmente cada um, na sua responsabilidade, no seu métier, no seu entendimento ali, na sua área de atuação, possa startar cada um seus planos. Vamos lá. Aqui, eu tenho a previsão meteorológica, né, nos próximos 3 dias, 17 milímetros, ela deu uma recuada, tá, ela estava mais alta, ela deu uma recuada, nos próximos 5 dias, 18, e nos próximos 10 dias, quase 60 milímetros de chuva aqui na região, que é o contribuinte para o reservatório. Aqui acho que só um zoom, né, nessa área aqui, uns 60. Bom, acho que é isso. Ô, Alessandro, antes de você tirar, só volta para aquele último slide que tem a vazão de entrada, a vazão de saída, só para deixar tudo mais claro. Esse aqui? Esse aqui, Então, hoje vocês estão aplicando uma vazão turbinada de 20,35. Não, peraí. Turbinada não, professor. Isso aqui é saindo do reservatório. O turbinado que eu consigo ali na usina é 17. Tá, tem uma perda aí, porque não, né, por causa do número de turbinas, mas a vazão de saída é 20,35. 20,35. 20,35. Mais valor médio de ontem, né? O valor médio de ontem. Mais 1,95 do SAI. 1,95 do SAI, 22,30. E a média de entrada é 27, então deve estar subindo um pouquinho ainda, mas... Nos últimos dias, se a gente olhar tá aqui, caindo, né? foi muito bom a sua intervenção, professor. Se a gente olhar aqui, ó, nos últimos dias a gente está aqui com a média aqui dos 35, né? Aí depois aqui ontem que ela começou a baixar. Então, até sábado, até o dia 21, aqui a primeira semana, ó, do dia 13 ao dia 21, a gente tem uma média aqui dos seus 35 por aí. Tá. Esse dia 18 aqui, ó, que baixou, foi em atendimento uma solicitação do SAI, tá? Que estava uma previsão de chuva alta ali na região de Sorocaba. Aí a gente até foi decidido antes da coletiva de imprensa com o prefeito de Sorocaba que a gente baixaria a defluência, não o atendimento que a SAI estava pedindo inicialmente, a SAI é Defesa Civil, mas a gente conseguiu baixar. O que aconteceu? Aquela chuva que estava prevista para cair em Sorocaba, ela caiu, mas ela caiu na cabeceira do reservatório.
Então, ela caiu a montante do reservatório. Então, o que aconteceu? Fez com que a vazão ali, ó, média do dia 19, chegasse a 55. Por isso que no dia 19 a gente foi obrigado a aumentar a defluência para os seus 16 de média. Aqui chegou a 17,55. Porque aquela chuva não caiu na região municipal ali, de Sorocaba, mas ela caiu a montante do reservatório. Então, ela contribuiu para aumentar a velocidade de enchimento do reservatório, que está demonstrado aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui deu um degrauzinho aqui, ó. Então, ela contribuiu para aumentar. Aí, como que a gente está trabalhando, pessoal? A gente trabalha no sentido de manter a afluência em Votorantim, a CGH Votorantim, abaixo dos 30, com limite 30, e aumentando a defluência de Tupararanga para que a gente consiga esse equilíbrio, e no caso aqui a gente conseguiu reduzir a velocidade de enchimento, mas ele está enchendo. E pode ser que entre hoje e amanhã ele ganhe mais 1 centímetro. Se ele ganhar 1 centímetro, eu tenho que declarar estado de atenção. Então, qual que é o nosso entendimento aqui, né? Seria interessante eu fazer mais caixa, aumentar a defluência de Tupararanga, mesmo que eu possa atingir um estado de atenção em Votorantim, mas eu consigo caixa nesse reservatório para esperar aí o restante do período úmido que está chegando. E tudo isso que eu estou falando aqui está na regra. Então, eu não estou fazendo nada diferente do que está na regra. Tá. Então, hoje nós estamos com 822,99, né? É isso? Isso. E para verter é 823,83. Então, Não. É para verter é 823,84. 84. É isso que eu estava falando, 823,84. Tá, desculpa. Então, falta uns 80 centímetros, né? 80 para 90 centímetros, alguma coisa isso. assim. Você Hoje está faltando 85, né? 85. Tá? Tem uma fala da Lucélia e uma da Lauren aqui no chat. Posso tirar a apresentação? Que aí eu consigo... Pode tirar, sim. Não sei, espera um pouquinho, deixa eu ver se alguém gostaria ainda de fazer alguma pergunta sobre a apresentação. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre a apresentação e sobre o que ocorreu e por que houve um aumento de vazão defluente e tudo mais? Professor, só ficou Fala, Laura. O Alexandre estava falando que se verter ali, né, vai para a barragem do Clemente. O fluxo da barragem do Clemente vem aqui para a represa do Votocel? A represa do Votocel é CGH Votorantim, né? Vai sim, vamos lá. Vamos lá, de novo. Deixa eu pôr aqui o coisinha aqui, que eu gosto de colocar esse ponteirinho aqui. A água hoje, ela sai desse canal de adução, tá? Ela vem para esse canal de adução, ela entra, ela é turbinada por aqui, e aqui ela volta, e aqui ela vai para o rio, ela é devolvida para o rio. Tudo que vai aqui para o rio, ele vai ali, ele passa pela represa da CGH Santa Helena, pela represa da CGH Votorantim, passa na cidade de Votorantim, passa na cidade de Sorocaba. Aí vamos lá, e o Clemente? Como que acontece o Clemente? Ele vem para cá essa água, vamos lá, tudo que exceder o que as máquinas engolem, o que é turbinado, isso eu controlo, mas eu falo que eu já estou no máximo de engolimento das máquinas. Esse excesso, ele vem por aqui, ó. Ele vem por aqui, tudo, e vem alimentar essa represa do Clemente. Aí, vamos lá, a represa do Clemente tira 1,95 para abastecimento humano, né, e sempre verte um pouco de água aqui. Quando a gente estava com a defluência de 2,5, a gente ajustou a máquina aqui para engolir 2, e eu estava passando os 1,95 aqui, mais 0,5. Para quê? Para verter meio. Para que verter meio? Para deixar essa parte do rio viva, e não secar essa parte do rio. Então, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos fazer uma continha aqui. Se eu tô defluindo 24, né? E o SAI puxa 2, para ficar a conta aqui, que minha matemática não é muito bom, não. Então, vamos lá, 24 está entrando aqui, e vamos lá, eu engulo 18 aqui, né? Então, sobrou 6. Esse 6 volta para cá, 2 vai para o SAI e 4 volta para cá.
Aí, na hora que a gente vem aqui, ó, nesse ponto aqui, o que que tem? Tem os 18 que turbinou na máquina, mais os 4 que saiu daqui, porque 2 está indo para o abastecimento aqui. Então, aqui no Rio, vai estar os 18 que foram turbinados, mais os 4, né, que passaram aqui, eu estou falando de 22. Então, 22 vai para a represa de Santa Helena e vai para a represa da CGH Votorantim e vai para a região ali de Sorocaba e Votorantim. É importante a gente falar também que nesse leito aqui tem outros contribuintes que aí vai aumentar essa vazão. Não vai ser 22 que vai chegar mais lá em Votorantim. Entendido, gente? Sim. Consegui explicar? Não sei. Lauren? A Laura Conseguiu. Aí com o vertimento, né, que você não consegue controlar também, vai tudo por esse fluxo, né? Sim. Isso. Aí o vertimento, vamos lá, o vertimento ele vai passar por aqui, imagina lá, 70 metros cúbicos por segundo, vai passar 70 metros cúbicos por segundo aqui, vai vir para a barragem do Clemente, Clemente ainda puxa 1,95 para cá para abastecimento, volta para cá esses 60 e vem para cá. Então, vamos lá, se eu tiver os mesmos 24 que eu estou soltando aqui, né? Então, estou soltando 24 aqui, está descendo 8 para cá, está vindo 6 para cá. Então, a barragem do Clemente vai pegar 6 mais os 70. O que vai passar aqui vai ser os 67 metros cúbicos por segundo instantâneos. Que aí veio o meu entendimento aqui, né, que com esse entendimento, acho que cada um dos agentes envolvidos aqui tem seus planos de contingência. Por exemplo, nós aqui, para poder reduzir o risco disso acontecer, fazendo as inspeções nas barragens, tendo sempre a observação do que está entrando no reservatório, do que está saindo, em respeito à regra. Defesa Civil, sabendo que pode ter uma vazão maior aqui, né, na calha do rio, que o de costume, maior do que 30 metros cúbicos, já startar seu plano de contingência para retirada de pessoas que têm ocupação indevida ali nas margens do rio, preparação de avisos aos hospitais, preparação de escolas para receber algum desabrigado que possa acontecer. Eu estou falando aqui do achismo, tá, gente? Mas eu acredito piamente que cada um dos agentes ali tem seus planos de contingência e, nesse momento, já devem ter startado eles, porque a gente já avisou isso para todos desde sexta-feira. Por exemplo, o SAI, eu imagino que ele tem um plano de contingência para que não haja problema de abastecimento público nesse momento, tendo em vista que pode chegar um volume mais alto aqui no Clemente. Ok, pessoal, posso tirar a apresentação? Acho que agora pode, Alexandre. Ninguém mais levantou a mão. Por coisa a gente volta para ela. Claro. Eva, a gravação e a apresentação ficam disponíveis na Fundação Agência, tá? Não, tudo bem. É que houve uma pergunta aqui no chat, viu, Alexandre? Estou respondendo o chat. Depois a gente manda aí a apresentação. Manda para vocês a apresentação, tá bom? Tá. Vou passar a palavra para a Lucélia. Só mais uma questão que eu anotei aqui. Qual que é a vazão máxima do canal de adução? De acordo com a regra, vamos lá, eu tenho 2 válvulas, né, eu conseguiria ali soltar 40, mais o descarregador de fundo, eu acho que eu conseguiria, hipoteticamente, soltar uns 50, tá? Mas qual que é o nosso, qual que a gente está trabalhando ali? Até pela regra, eu não precisaria soltar mais de 30. Tá. Desde que a gente começasse a soltar os 30 com o atingimento da cota 823. Tá. Né? Não sei se vocês, depois eu posso mostrar aqui, mas naquela simulação da Deca Milenar, com a cota de partida de 823, eu liberaria, a defluente seria igual à afluente, limitada em 30, limitando em 30, eu conseguiria mitigar qualquer risco de divertimento. Tá certo. Tá? Mas eu tenho capacidade de aumentar mais, porque também a gente tem uma margenzinha de segurança ali. Tá. Então, assim, a hora que a gente passar por 823, a gente passa por livre 1, é isso? Passa por livre 1. Passa por livre 1 e aí a gente deveria defluir, desculpa, não falei vertimento, tá, gente? Eu deveria defluir
minimamente o que está de efluente limitado aí nos seus, eu posso ficar limitado a seus 30, mas eu posso abrir mais, eu tenho capacidade de abrir mais. Sempre o objetivo disso, gente, engraçado, né, a gente, até umas 3 reuniões atrás, a gente estava falando de reduzir a efluência para segurar o nível do reservatório. Agora a gente está numa situação oposta, né, a gente está numa situação oposta que o que a gente precisa é baixar o nível do reservatório para segurar esse período úmido que está se mostrando acima da média, né? E é a função do reservatório, né? E essa é a função do reservatório mesmo. Eu seguro a água para os períodos secos, mas eu também faço caixa, né? Faço pulmão para o período úmido aí, para que a gente não tenha vertimento. E o vertimento não é bom para ninguém, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Para o reservatório, para a barragem de Tupararanga, não tem problema verter, tá? Para ficar muito bem claro aqui, não tem problema verter. Ali pode verter, como já verteu 70 metros cúbicos por segundo, se não me engano, em 2010. Em 2016, verteu, se não me engano, 60 metros cúbicos ali no reservatório. Não tem problema verter. O reservatório é feito para verter, ele é construído para verter, e ele é projetado para verter, né? O que a gente está buscando aqui, para não haver vertimentos, é pensando no que um vertimento poderia causar para frente do reservatório, tá? Para frente do reservatório. A barragem do Sai, do Clemente, a questão ali do leito do rio Sorocaba também, o que pode haver ali de dano. Também as nossas barragens que estão a jusante, elas só entrariam em estado de atenção, elas não entrariam em outro estado. Então, assim, o que eu queria colocar aqui para você, gente, até para dar um conforto sobre poder ou não verter, se tem algum risco em verter, para o barramento, para a barragem, não tem nenhum problema verter. A gente só não quer porque a gente entende que isso pode trazer alguns problemas e aumentar o risco aí para a população ajusante do reservatório. E esse sempre foi o posicionamento da CBA aqui, desde que ela teve assento nesse comitê, que é pensando sempre onde ela está inserida, com responsabilidade, com canal aberto de comunicação e com transparência. Obrigado, Alessandro. Lucélia, por favor, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer aí ao professor André, né, sempre parceiro aí do pessoal, que sempre está, na hora que aconteceu aqueles problemas lá, a gente aqui de Votorantim ficou muito nervoso para poder dar uma explicação oficial para a população. O que eu ia pedir é para ver se a gente consegue um canal oficial entre a CBA, o Comitê das Bacias, porque eu considero muito o Comitê das Bacias, eu acho que até hoje, graças a Deus, nunca saiu nenhuma informação errônea do colegiado, para que o Comitê de Bacias possa também fazer uma nota quando acontecer essas situações. Por exemplo, esse final de semana, mais um politiqueiro aqui em Votorantim usou essa informação, que de fato a CBA mandou para a prefeitura, né? E aí a falha de comunicação interna também, a gente também tem que reconhecer os nossos erros, mas as pessoas acabam dando informação para fazer palanque político, não é de hoje que a represa do Tupararanga serve como palanque político para muitas pessoas, quando a gente está na questão da seca ou quando é muita chuva. Então a gente precisa alinhar, porque essas coisas não podem acontecer. Vocês imaginam, desde terça-feira que a gente teve a notícia do prefeito de Sorocaba, de uma forma assustadora, com cards na rede social, que colocam em pânico a população, a gente não consegue segurar, porque a gente tem população abaixo da represa do Tupararanga, agora nós temos preocupação com o pessoal da represa ali, que a gente chama de Votocel, e aí a questão da Santa Helena. Então, assim, eu pediria que tivesse, se for possível, professor André, e ao colegiado, que quando tiver informação da CBA, que a gente receba essa informação em nota, também pelo comitê, porque assim, a gente sabe que o comitê é uma questão séria, eu não posso mais ficar ouvindo opinião de um, de outro, porque cada um interpreta do jeito que quiser, né, e aí quem quiser interpretar para fazer palanque político, está fazendo. Então a gente precisa dessa seriedade, desse canal da CBA com o comitê, porque quando a gente soube
pelo prefeito de Sorocaba, ficou uma situação muito desagradável, não só para a gente que é de Votorantim. Eu também, além de ser do poder público, eu faço parte da ONG GTA Gerivá, sou presidente da ONG GTA Gerivá, juntamente com o meu amigo Davi, que está na reunião. Então, antes da gente ser poder público, a gente é também cidadão. Então, se tiver qualquer risco, a gente tem que informar a população de uma forma correta. É só isso que eu peço. Se puder ter esse canal, entendeu? Porque, por mais que vocês avisem a prefeitura, eu sei que quando sai do Comitê das Bacias, eu sei que ninguém vai duvidar, porque eu respeito muito o Comitê das Bacias, e toda vez que tem alguma coisa que fere o Comitê de Bacias, eu sou uma das primeiras que defendo. Só isso, obrigada. Obrigado, Lucélia. Você está coberto de razão. Acho que a gente precisa aumentar os canais de comunicação do comitê. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda fazer nosso plano de comunicação, e por ter um jornalista residente para poder fazer esse tipo de nota e tudo mais, né? Sempre uma dificuldade. Mas eu acho que a gente conseguiu, até na medida do possível, diminuir a fervura do problema na semana passada. Eu acho que a gente precisa realmente aumentar a nossa divulgação. Lauren, por favor. Professora, é só colocar essa preocupação da Lucélia também, porque como a gente fica aqui é jusante, né? O pessoal, principalmente aqui do bairro Barra Funda, que já teve problema com isso antigamente, fica desesperado, acha que vai romper represa, e automaticamente, como a gente é um serviço prestador aí, né, no município de saneamento, eles nos cobram também de alguma resposta, e a gente não tem um parecer. Essa nota que a CBA divulgou, a gente não recebeu a comunicação aqui na Águas de Votorantim. Até a Lucélia nos questionou, né, se a gente tinha recebido algo, a gente não recebeu, então a gente é cobrado, igual a Lucélia falou, pelos munícipes aqui, a gente não tem um retorno para dar para os demais. E a minha outra pergunta é, como a barragem aqui, né, que vocês chamam de barragem de Votorantim, que a gente chama de Votocel, caso já tenha, né, esse alerta, se é a CBA que vai fazer a comunicação com os órgãos, hospitais, tudo mais, ou como que fica por a gente captar ali essa responsabilidade? Boas perguntas. Laura e Lucélia, o que a gente vai fazer aqui do lado da CBA? A gente enviou notas, as notas que a gente está enviando para as prefeituras, né? O que a gente pode fazer aqui? Eu acho que é colocar vocês aí, esses órgãos, nos mailings, na lista de envio dessas notas, não tem problema nenhum, não. A gente acerta isso aqui com a nossa assessoria de imprensa, tá bom? Um ponto importante aqui, que é estar em estado de atenção. Quem avisa quem, né? Então, a gente tem um documento que chama PAI, né, que é Plano de Atendimento a Emergências, onde lá ele preconiza cada um dos estados e o que fazer em cada um deles, né? E esse é um documento que a gente envia para a ANEEL, que é o órgão regulador, e também treina a Defesa Civil. Então, as defesas civis da área de abrangência do PAI, elas recebem recebe o PAI em reunião, então é explicado o PAI em reunião, e também recebe uma cópia física e digital desse documento, né? E nesse documento tem uma matriz de comunicação, né? Por exemplo, em estado de atenção, quem que eu aviso? Eu aviso Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Arcesp e ANEEL. E aí, cada um desses agentes fica responsável por startar seus planos de contingência, seus planos de emergência, de contingência, que cada um deles existe, e acionamento ao hospital, acionamento a qualquer um tipo de órgão desse sentido, fica a cargo da Defesa Civil, não da CBA. Respondido? Acho que sim, Alexandra. Lucélia, você gostaria de falar mais alguma coisa, que está com a mão levantada? Ai, perdão. Então tá. Então, vou passar a palavra para o Gomes, depois eu gostaria de falar alguma coisa, eu já me inscrevi aqui na lista. Pode falar, Gomes.
Olá, bom dia, André, bom dia a todos e a todas. Eu achei muito pertinente a informação da Lucélia, né, sobre a questão da comunicação. De fato, ainda nós não temos no nosso comitê um setor específico da comunicação, estamos aí criando isso através de um plano de comunicação, sabemos que está já realizado, mas ainda não temos ele efetivamente funcionando. E pegando as informações diversas, Alex, eu acho que assim, só uma sugestão que gostaria de deixar para o grupo. Primeiro, que nós pudéssemos, através das diversas prefeituras que estão aqui, principalmente a jusante, que pudessem começar a participar desse GT, as defesas civil e também os secretários de administração, que cabe a eles a ter essas funções, já que essas reuniões são livres, né? Então, basta também um pouquinho do pessoal chegar perto da gente, porque às vezes, quando nós passamos uma nota para a defesa civil ou alguma coisa assim, são informações um pouco técnicas, que eles, por não estarem acompanhando, eles não vão entender sequer a proporção do que nós estamos falando. Por exemplo, essa informação que você falou hoje, Alex, é uma informação completamente tranquilizadora, mas, de repente, ela é escrita, a interpretação de texto para cada um é de uma maneira, e às vezes vira aquela bagunça como virou a semana passada, com anúncios aí que só serviram para infartar pessoas dentro de casa, né? Então, eu penso que talvez nós poderíamos convidar essas defesas civis, a jusante, também o secretário de administração pública que compõe esse plano de ação emergencial, para que eles pudessem integrar essa nossa reunião, receber calmamente as informações, tirarem as suas dúvidas, porque aqui nós estamos, é uma reunião, mas é um diálogo muito, muito esclarecedor, muito tranquilizador, né? Para que eles possam, então, de fato, ter as informações pertinentes e prosseguir. E também, como já foi mencionado, para que nos disparos das suas mensagens da CBA, pudesse integrar não só o Comitê de Bacias, que eu sei que as notas também vão para o comitê, mas para que nós pudéssemos alcançar a informação de uma maneira mais rápida, Alex, que você pudesse talvez ou colocar nesse grupo do GT essas notas, porque a gente sabe que é algo oficial, que vem de próprio da CBA, né, e chegou desse grupo do Zap mesmo, né, porque a gente passa a ter um acesso mais rápido. Porque às vezes os e-mails chegam lá na Fundação Agência, daí tem que esperar o próximo dia útil ou alguma coisa assim, para que a gente possa tomar ciência. É um caminho de comunicação, perfeito, mas por conta do imediatismo, porque, por exemplo, o que aconteceu semana passada, o Zap começou a explodir e a gente não estava sabendo, porque houve uma reunião entre, pelo que eu entendi, vocês, os prefeitos lá, a Defesa Civil, explicando como ocorreu agora, só que o entendimento foi maluco, né? Então, acho que sempre quando nós temos o alinhamento da informação, é uma maneira de nós servirmos como os multiplicadores da informação adequada, correta, sensata, sem nenhum tipo de desastre. É só o que eu gostaria de deixar de contribuição. Obrigado. O Gomes, muito pertinente. Desculpa, professor, posso só responder o Gomes aqui? Fica à vontade, Alessandro, depois eu falo. Eu acho muito pertinente aí a sua fala, e desde do evento, né, da coletiva, a gente vem fazendo reuniões com o próprio SAI, com a Defesa Civil. Aconteceu uma muito boa na quarta-feira, dentro da usina, onde todos foram ouvir a barragem também, né, para certificar que está tudo bem, que não tem nenhum risco. E nessa reunião de quarta-feira, nós sugerimos a participação, sim, da Defesa Civil nesse comitê, né? Então, acho que talvez a gente possa convidá-los, acho que de forma oficial, né? Foi falado que é uma reunião aberta, que seria muito bem-vindos, e a gente tem certeza que eles irão contribuir muito aí nas discussões e enriquecer essas discussões. Aí talvez eu acho que vale a pena a gente formalizar esse convite aí, né? Mas a gente já foi falado sobre isso, né? Mas aí talvez faça sentido convidá-los. Alex, desculpa, André, só para complementar. Eu acho que, de fato, nós temos que formalizar até para garantir que o convite existiu, para que eles pudessem se aproximar da informação, para depois não responder à ignorância do assunto, né? Eu acho que é super importante. E deixo o meu pedido aqui, Alex. Eu fiz parte de algumas visitas na usina, nesse sistema operacional, como tudo funciona. Alguns integrantes desse grupo, também no passado próximo, já estiveram nessa visita. Nós fizemos uma visita monitorada através do Conselho Gestor, da APA, e outra através do Comitê de Bacias. Eu não sei se alguns que aqui estão ainda não fizeram, mas eu entendo que talvez no momento oportuno
vocês da CBA possam fazer um planejamento de uma nova visita na usina, para aqueles que ainda não conhecem o sistema de operação e os meios de informação que vocês utilizam, que são absolutamente seguros, possam ser ampliados também para esse grupo. Então, deixo meu pedido aqui para que vocês possam colocar no radar de vocês. Obrigado. A gente está aberto ali a receber, né, qualquer um que tenha interesse em entender como que é feita a gestão, como que é feita a operação, a gente recebe com o maior prazer, né. Nessa quarta-feira, até foi na quarta-feira a gente estava com expectativa de receber ali no máximo umas 4 pessoas, acho que chegaram 30, né, mas assim, é sempre muito bom a gente poder passar ali, mostrar ali o que a CBA faz, como que é a gestão das nossas usinas, como é o cuidado que a gente toma, como que o nosso centro de operação realiza toda essa gestão. A gente está aqui de portas abertas e a gente pode, sim, viabilizar aí essa visita guiada sem nenhum problema. Ok. Tenho a inscrição aqui do Eduardo Francisco. Eduardo, você quer falar? Depois eu falo. Eu deixo para falar por último. Obrigado, André. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu quero me desculpar porque eu entrei na reunião já às 10 horas por um impedimento e não consegui superá-lo. Mas, André, depois eu quero que, ao final, você me diga onde eu acesso essa reunião gravada para pegar a primeira parte, sem ter que fazer com que vocês repitam o que já foi falado, né? E eu queria fazer praticamente 3 pedidos. O primeiro pedido é, Alexandro, nessa sistemática de comunicação, se você puder incluir o GAEMA, pode ser por e-mail, pode ser pelo canal que for mais fácil. A gente já está monitorando, vocês já informam para a gente diariamente o nível da represa, né? Então, essas notas, só para eu ficar a par também e a gente poder contribuir para a boa informação da população, né? Para a gente realmente não ser pego de surpresa, que eu também fui surpreendido com a tal da live, né? Segundo ponto, eu gostaria de pedir para ser incluído nesse WhatsApp do GT Crise e tal. Eu prometo não ficar dando bom dia, nem boa tarde, nem nada. Eu só quero ver as notas, mais nada, né? Não tem piada nem foto, eu prometo. Mas para poder estar alinhado com vocês, e queria pedir, não sei se para o Gomes, para o André, para o time, a lista dos municípios que estão a jusante, Gomes, porque ao lado desse convite que eu acho que cabe a vocês fazerem, a legitimidade é toda de vocês, eu vou fazer uma reunião daí com os prefeitos desses municípios, mostrando a importância e reforçando o que para vocês, o que partindo de vocês é um convite, da minha parte seria um pedido de uma participação efetiva, que é o que eu tenho dito, né? O pessoal da CBA, todas que eu participei, todas que eu acessei, tinha gente da CBA, seja do jurídico, seja do corpo técnico, né? Mas as que eu participei anterior, a última, não tinha ninguém do município de Sorocaba, né? Então, o que eu acho? Acho muito importante isso que foi dito pelo Gomes, para que eles sejam interlocutores deste grupo e das informações técnicas de maneira adequada para o município. Então, é a forma que eu tenho de colaborar. Vocês convidam, eu reforço a sugestão, mas eu preciso da lista dos municípios para fazer essa reunião e poder estar colaborando com o grupo, tá bom? É só isso, agradeço, da minha parte, é só essas 3 solicitações. Obrigado, viu? Eduardo, eu posso responder pelo menos 2 questões, que são a questão da lista dos municípios e da gravação das reuniões. Isso você consegue junto à Fundação Agência de Bacia. A Natália, que está, eu acho que é a Natália que está aqui na reunião, ela pode passar essas informações para você, que a gente tem tudo isso lá na Fundação Agência, que faz o papel da Secretaria Executiva do Comitê, né? Então, e acho que ela acabou de colocar o link aqui da página do GT Crise Hídrica na página da Agência de Bacia, que tem a gravação das reuniões anteriores. Provavelmente essa aqui vai para lá também. Perfeito, tá? Obrigado, viu? Nada. Alessandro, antes de você falar, só gostaria de falar uma coisinha, que eu estou aqui esperando na fila. Então, primeira coisa que eu queria deixar claro, não sei se todos tiveram possibilidade de participar da CT Plag na semana passada,
Mas a CBA está cumprindo exatamente o que a gente tinha acertado no dia 9, na nossa reunião anterior do GT Crise. Foi apresentado um novo plano de gestão, uma regra operativa do reservatório, e nessa regra operativa existia lá uma vazão mínima de 4 metros cúbicos por segundo, e a vazão máxima ficou acertada, que seria a média da vazão de entrada, certo? E a CBA não ultrapassou a vazão de entrada e manteve essa mesma regra que a gente está prevendo, né? Quando passa para livre 1, que eu não lembro exatamente o valor, mas são 823. 823. Aí, a mínima pode ser até a vazão de entrada. Então, aumenta a quantidade de água que pode sair, lógico, limitada a 30 metros cúbicos por segundo, que é a saída ali do canal de redução, como o Alessandro falou. Ele pode até reduzir mais, mas 30 é um limite com segurança, vamos dizer assim. Então, a gente está no livre 2, passando para o livre 1, e talvez isso aconteça nesses próximos dias. Depende muito do volume de chuva, mas é provável que aconteça nos próximos dias, né? Estamos a 1 centímetro, é quase nada, né? Só o pessoal entrar para nadar na represa já sobe-se 1 centímetro. Ainda bem que está chovendo e ninguém vai nadar. Só um jet ski, né, professor? Só um jet ski ali. Só um jet ski, 2 lanchas já dá 1 centímetro. Então, a gente provavelmente vai entrar no livre 1 logo, e daí a vazão de saída vai ficar limitada a 300 metros cúbicos por segundo, a 30 metros cúbicos por segundo, que é a capacidade ali do canal de adução. Mas eu só volto a dizer, isso não é uma novidade. Isso sempre aconteceu no reservatório. Talvez seja porque a gente está discutindo isso há algum tempo, que as pessoas estão começando a notar como é que funciona o reservatório. E tem uma outra questão que é muito importante: existe uma lenda urbana em Sorocaba do reservatório que vai romper e vai encher até a Praça da Matriz. Eu até ia fazer essas contas para saber se a água do reservatório chega na Praça da Matriz, mas daí eu fiquei com preguiça, porque é um trabalhinho, só para tirar a dúvida. Mas acho que nem chega na Praça da Matriz. Então, se arriscar, chega na Praça do Canhão. Mas isso não vai acontecer, né? Mas é uma lenda urbana muito comum, e na hora que você joga informação, principalmente nesse mundo hoje que a gente tem uma ligação com as redes sociais muito grande, sem explicar direito o que vai acontecer, causa o que aconteceu semana passada, né? Um desespero muito grande. Eu recebi mensagem de tudo quanto é lado, porque as pessoas me conhecem, sabem que eu trabalho com isso, né? Até professor aqui, que eu não tenho muito contato, mas que no grupo da escola do filho falaram que Sorocaba ia ficar embaixo d'água. O professor me ligou desesperado. Então, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, até para que isso não aconteça novamente. Eu peço a ajuda de todos que estavam aqui na reunião para entender que a gente está seguindo exatamente o que foi previsto. E fica muito difícil também para a CBA, não sei se eles têm essa capacidade, de informar a cada mudança de vazão, né? Então, também não dá para a gente esperar que cada vez que ela aumente de 20 para 10 e 10 para 20 ou para 30, ela consiga comunicar todo mundo com rapidez. Eu acho que é importante a gente ter na cabeça que esse é o momento do período de chuva e que a vazão do rio Sorocaba vai aumentar. E a gente vai tentar o máximo possível que essa vazão seja controlada, esse aumento seja controlado. Isso quer dizer que é tentar evitar que a água saia pelo vertedouro. Mas para isso precisa aumentar a vazão do rio, porque não tem mágica, né? Se está entrando muita água, precisa sair muita água, porque se você... É matemática, né, professor? É matemática, não tem mágica, a água não vai sumir.
Então, provavelmente, se tiver de novo um episódio de chuva semelhante ao que teve semana passada, o Alessandro vai ter que aumentar a vazão de saída para chegar até próximo dos 30. É uma questão que a gente não tem muito controle, apesar de a gente tentar controlar a vazão do reservatório para evitar o vertimento. E lembrando que o vertimento não necessariamente é uma coisa que vai causar estrago nem nada disso. Evitar o vertimento é só por uma questão de gestão. Não é que automaticamente, quando verter, você vai causar algum efeito tanto em Votorantim, Sorocaba, ou inundação em Votorantim, Sorocaba. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que a gente também tem que diferenciar muito o que é extravasamento do rio, ou seja, a hora que o rio enche e ele vaza pelas bordas, e o que é alagamento na cidade. E alagamento na cidade tem muito mais a ver com o sistema de drenagem do que, na verdade, com a vazão do rio Sorocaba. Então, a gente não pode jogar todas as questões de alagamento e enchente com a questão do rio Sorocaba. O rio Sorocaba ele pode auxiliar no processo ou intensificar o processo? Pode. Se eu tiver uma vazão muito grande no rio Sorocaba e, ao mesmo tempo, uma chuva muito torrencial na cidade de Sorocaba, é o pior dos cenários, é onde você vai ter tanto alagamento como extravasamento da calha. Agora, a gente ficou quase um ano com uma vazão muito baixa, 2,5 metros cúbicos. Isso não impediu que em Sorocaba houvessem períodos de alagamento, ou seja, não é a vazão que diretamente influencia. É um dos fatores que levam a esses alagamentos na cidade, principalmente próximo à calha do rio. Então, na reunião da CTPLAG na semana passada, eu até pedi para o Tiago, do SAI, eu não sei se ele está presente, não estou vendo aqui todos os presentes. Espera aí. Que ele passasse para a gente alguns dados sobre com qual vazão do rio você tem extravasamento da calha. Acho que em 2 pontos que ele falou que são mais complicados em Sorocaba. Eu não sei se tem isso também em Votorantim, mas em Sorocaba ele falou de 2 pontos importantes, que são o Parque das Águas e o Vitória Régia, né? Tem um outro ponto de alagamento também muito comum, que é a Praça Lions, mas a Praça Lions tem muito mais a ver com a vazão do Supiriri, que desce ali do lado da Praça Lions, do que da vazão do Rio Sorocaba. Mas é uma coisa também a ser discutida. Porque a gente pode incluir nas nossas contas qual é a vazão máxima do reservatório que pode contribuir para esse extravasamento do rio. Não, de novo falando, não é só a vazão controlada por Itupararanga que vai causar extravasamento do rio. Você tem ainda recebimento, pelo menos no Vitória Régia, chega o Pirajibu, sem nenhum controle. Tem em Votorantim, tem o Cubatão, tem o Supiriri no centro de Sorocaba. Então, é um conjunto de fatores que vai levar a essas inundações e esses alagamentos. Um dos fatores é a vazão regulada do reservatório de Itupararanga. Então, a gente precisa colocar isso na conta, mas não pode jogar toda a culpa, vamos dizer assim, por enchente, a vazão regulada do reservatório. Lembrando que tem uma questão também muito importante para a cidade, que é a ocupação das margens. Querer que o rio não ocupe a margem dele é tentar, eu já falei aqui, eu acho, tentar fazer com que o rio obedeça a lógica da cidade. E o rio não obedece a lógica da cidade, ele obedece a lógica dele. A gente tem que se adaptar. Então, uma das coisas, por exemplo, que Sorocaba tem que pensar seriamente é que ela não pode ter uma segunda marginal. Uma pista do outro lado da marginal, como é um desejo de 9 em cada 10 políticos sorocabanos. Se você continuar fazendo essa ocupação de margem, pode fazer qualquer regulação de vazão em qualquer lugar que não vai sempre encher. Então, a gente precisa também ter outras medidas que cabem aos municípios, não à CBA e nem à SGT, para evitar esses episódios de enchente e de alagamento. Tá? O Tiago, eu vi que já levantou a mão para falar, mas eu tenho aqui uma
uma linha. Deixa eu ver aqui exatamente quem é que está, quem pediu primeiro. Primeiro o Alessandro, depois o Gomes, depois o Thiago. Só, assim, acho que reforçando aí a sua fala, queria agradecer, mas acho que é justamente isso que você falou. Só um ponto, né? A nossa regra, ela, embora a gente mostre ali a limitação de 30, mas a gente tem capacidade de defluir mais, tá? Então, em algumas situações ali excepcionais, vamos supor que por algum motivo aí não defluiu os 30 antes de chegar nos 823, a gente consegue aumentar essa vazão defluente, tá? Então, a gente seta como 30 porque a gente entende que um 30 eu também não consigo levar nenhum dano adicional ali a jusante do reservatório, mas eu consigo, numa situação ali de necessidade, a gente pode sim defluir mais do que 30. O senhor disse aí no começo da fala, né, que a CBA, ela seguiu estritamente a regra e está seguindo, né, mesmo com essas variações, e isso está refletindo aí todos esses resultados, né, de segurar o enchimento do reservatório, mas mesmo depois da reunião ali com a Defesa Civil e o SAI, a CBA sensibilizada ali do que foi trazido por esses agentes, a gente mesmo assim ainda reduziu um pouco essa defluência, tá? Mantendo dentro da regra, né, para tentar realmente ali mitigar qualquer risco que tivesse no centro urbano. Embora a gente entenda e corroboro aí com as suas palavras, que a vazão defluente, ela pode até contribuir, mas ela não é o principal causa de alagamento nas cidades, né? O que a gente coloca é a água dentro do rio. O rio tem que ter a capacidade para absorver, as cidades têm que ter sistemas que consigam absorver as chuvas e ir escoando no rio ali de forma controlada também, para que não haja essas situações. Aí eu queria responder um item, uma pergunta, acho que é da Lucélia, perguntando se a gente está em estado de atenção. Pessoal, nós não estamos em estado de atenção, tá? Nós estamos em estado normal. O que pode acontecer é, entre hoje e amanhã, a gente entrar no estado de atenção por conta do nível de Itupararanga. A comunicação que a gente fez prévia na sexta-feira com a questão de poder entrar em estado de atenção aqui nas nossas previsões aqui, e como a gente está defluindo menos do que está de afluência, essa velocidade o reservatório está enchendo, e ele está muito próximo de atingir esse limite. Mas nós não estamos em estado de atenção. Podemos chegar no estado de atenção, mas, novamente, aqui, todas as barragens estão seguras, tá? Beleza? Aí, acho que era isso, acho que o Thiago quer falar agora. Estava fechado o meu microfone. Pode falar, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. André, obrigado pela questão específica. A gente, naquela última reunião de quinta-feira, tentou demonstrar a preocupação em relação às informações, e a gente até acho que aproveitou a oportunidade para esclarecer o nosso objetivo inicial e principal, que era tentar provocar uma dinâmica excepcional em cima da regra operativa, considerando especificamente os dias que a gente tem alertas da Defesa Civil, né, de chuvas intensas na região, para que a gente tentasse ter algo além da vazão defluente, e a gente ia combinar, de fato, não é só a vazão defluente que causa alagamento em alguns pontos, mas combinando uma vazão defluente elevada com a precipitação em algumas regiões de Sorocaba, a gente tem como resultado pontos de alagamento. A gente, a partir daquele momento, começou a resgatar e levantar algumas informações de dados históricos. A gente chegou numa informação ainda preliminar,
mas a gente tem o entendimento que vazões da ordem de 100 metros cúbicos por segundo, ali próximo da PCH de Votorantim, da Lions, a gente tem episódios de transbordamento da calha. E a gente também chegou à informação de que 549,5, próximo de 550, é uma cota do nível da calha que já causa alguns pontos de alagamento. A gente chegou até a preparar um gráfico, mas a gente ainda não consolidou esse gráfico. A gente chegou a registrar 6 ou 7 momentos na linha do tempo, onde a gente teve essas vazões, né, esse incremento de vazões da ordem de 100 metros cúbicos por segundo, próximo ali da Lions, combinando com a variação do nível da calha do Rio Sorocaba. Mas a gente ainda não consolidou. Então, acho que seria interessante aí nos próximos dias a gente consolidar isso, compartilhar com vocês para poder voltar a discutir. Mas eu queria deixar, além de tudo, registrado, a nossa visão é que, de fato, tem que ter, sim, de fato, essa defluência um pouco alta em momentos que a gente não tem o estado de alerta da Defesa Civil, justamente para que a gente supere ou ganhe um pouco a capacidade de amortizar na represa, para que a gente não chegue ao limite do limite de perder o controle e aí o que chover passa pelos vertedores. Então, a gente entende essa questão de que talvez a gente tenha que aumentar a defluência em algum momento para a gente ter uma certa segurança. Nem que isso seja algo diferente do que foi proposto na regra operativa, onde a gente aumente um pouco mais, independente da faixa que a gente se encontra, e que a gente, quando estiver próximo dessas condições de chuvas intensas, conforme comunicado da Defesa Civil, a gente reduza um pouco. Então, a minha proposta era essa, de que a gente discutisse. Eu entendo que esse levantamento que a gente está fazendo, talvez ele possa ser um subsídio para uma tomada de decisão no meio do caminho. Então, basicamente era isso que eu queria colocar, e eu acho que a gente, finalizando esse levantamento, a gente compartilha o mais rápido possível com vocês aí. Obrigado, Tiago. A Caroline colocou lá, a Carol, que é a nossa secretária executiva, falou para vocês, assim que tiver esses dados, já oficializar o CBH. Tá? E acho que é importante, não sei se vocês têm esses dados, mas a vazão do Supiriri. Porque a vazão do Supiriri naquele ponto da Praça Lions é muito importante para essa vazão do Rio Sorocaba. Gomes, desculpa, eu pulei você, na verdade, viu? Era para você falar no caminho, mas eu chamei o Tiago, mas pode falar e depois é o Alessandro. Não, André, foi super pertinente o Tiago falando na sequência do Alex, eu acho que está tudo certo. É só uma complementação da minha fala anterior, André, quando eu falei de chamar para os comunicados e também para a reunião da Defesa Civil, eu especifiquei somente os municípios ajusantes. Eu acho que é pertinente a gente incluir também os municípios que integram a APA de Ituparanga como um todo, porque, além de receber as informações, eles também vão nos auxiliar como multiplicadores da real informação. Então, só para a gente poder deixar no radar aí, já que também são instituições que conversam entre si e se colaboram, né, numa eventualidade, porque quanto maior a amplitude da informação, eu acho que é mais ponderada aí, só uma complementação. E um questionamento para o Alex, que eu acho que pode vir de encontro, Alex. Na apresentação, apresentou o volume pluviométrico dos próximos dias, pelo que eu entendi, na bacia do reservatório, né? E como você mencionou, as chuvas da semana passada, elas se concentraram em menor intensidade na região metropolitana de Sorocaba e em maior intensidade na cabeceira. E parte da nossa cabeceira também integra a região metropolitana de São Paulo, no caso de Vargem e também Caucaia, né?
Eu me recordo aqui, acho que 2018, no mês de fevereiro, em 3 dias, choveu muito nesses 2 municípios, Vargem e Cotia, e nós tivemos travessias ali na Estrada Mairim, Ibiúna, que acabaram transbordando, implicando em prejuízos, né, ao tráfego de veículos. E eu me recordo, o professor André, o especialista nisso, me falha a memória, esse volume da cabeceira, ele demora, acho que, de 7 dias para chegar até a barragem, né? Acho que é isso. Me corrija, André, se eu tiver algum equívoco na informação. Depende da área, né, Gomes? Mas pode por aí entre 3 e 7 dias, dependendo da área. E isso às vezes nos preocupa, né? Já que nós estamos também monitorando essa situação, estamos a poucos centímetros do vertimento, Alex, para que nós pudéssemos também, evidente, eu acredito que vocês já devem estar o fazendo, mas para a gente ter isso no radar, né? Então, ou seja, choveu lá, tantos dias chega aqui, enfim, essas situações agora houve uma inversão, né? A gente se recordar na época da estiagem, chovia muito na jusante da barragem, não chovia na cabeceira, e agora se inverteu, graças a Deus, para contribuir com a recuperação do reservatório. É só esses 2 comentários. Obrigado. Obrigado, Gomes. Alessandro, depois Eleusa. Não, só acho que um ponto importante aqui, né, eu acho que exposto aqui, né, os dados do reservatório, os dados que a gente tem de previsão de afluência, né, o que a gente tem, e eu acho que ficou entendido aqui por todos que a gente pode ter a necessidade de abertura, de aumento da defluência nas próximas horas, né. Então, só para ratificar aqui o tema, pensando sempre em reduzir o risco de um vertimento, considerando ali o que preconiza a regra que foi aprovada, e a gente, dentro desses limites do que diz a regra, pode ser que nas próximas horas a gente venha a aumentar essa defluência. Chegando no limite de 30, ou se tiver uma necessidade maior, a gente vai acabar aumentando um pouquinho mais, né? E entendendo que cada um dos agentes, né, aqui representados também, tenha seus planos de contingência, caso essa situação starte seus planos, né? Então, acho que só para deixar claro aqui e reforçar. Obrigado, Alessandro. Eleusa? Não, é só uma colocação que eu fiz no chat, e acho que o Alexandre não chegou a pegar, porque ele cita as instituições que que eles mandam as comunicações, Defesa Civil, e ele citou a Arcesp. Eu não entendi porque quem faz a regulação, a agência reguladora, tanto no município de Votorantim quanto no município de Sorocaba, é a Ares PCJ. Então, e a Ares não foi citada, né? E ela acompanha, e eu conversando com o diretor da Ares PCJ essa semana, e ele falou que ele não recebeu comunicado nenhum, o doutor Carlos. Então, essa a minha colocação. Ô, Eleusa, é porque a concessão da usina é uma concessão federal. Então, por isso, a gente... E por que a Arcesp? Porque a Arcesp estadual? Não, mas calma. Por que a Arcesp? Porque a Arcesp é o braço da ANEEL no Estado. Então, por isso que a Arcesp vem fiscalizar, recebe todas essas comunicações representando a ANEEL. Então, seria possível incluir a Ares PCJ? Porque eu vi, a Lucélia concordou, ela é importante na comunicação, porque ela faz, inclusive, nos planos de contingência dos municípios. Ela acompanha isso. Eu acho que não tem problema. A comunicação, acho que quanto mais abrangente ela é melhor, mas entendendo o nível de responsabilidade de cada agente. Por exemplo, a UHE do Pararanga, ela é fiscalizada pela ANEEL, né? Então, a gente não pode inverter os papéis. A gente pode informar, não vejo problema com relação a isso. A nossa assessoria de imprensa está pegando todas as solicitações para que nesse momento a gente envie, mas é sabido que a responsabilidade da CBA é informar o órgão regulador que nos regula, que é a ANEEL. No caso, a Arcesp é o braço da ANEEL no Estado de São Paulo. Ok, obrigada. Tá, eu que agradeço. Gomes? Não, só pegar o gancho que a doutora Eleusa mencionou, e
a Lauren também mencionou, é porque assim, Alex, por mais que vocês enviaram essa nota, vamos dizer assim, né, de estar numa possibilidade de entrar no estado de atenção, me parece que ainda esses órgãos que eventualmente deverão agir cada um na sua competência, me parece que ainda não existe um alinhamento da informação. Posso estar equivocado no meu entendimento aqui, mas a Lauren, que faz parte de Águas de Votorantim, não tinha o conhecimento, alguns desses agentes. Então, às vezes, isso ocorre das diversas maneiras, a gente acaba mandando e-mail e não chega para a pessoa de competência que teria para tomar ação e dar as orientações aos seus dirigidos, né? Então, só reitero a necessidade de vocês fazerem novamente um checklist de quais as instituições já foram comunicadas, a confirmação do recebimento disso, e, por que não, conforme eu já mencionei, doutor Eleus e tantos outros aqui, a ampliação da informação para que todos possam estar preparados, evitando risco, né, de discordância da informação, para não ter nenhum outro novo caos aí por situações adversas ao que nós estamos alinhando aqui. É só que eu gostaria de deixar como contribuição. Obrigado. Bom, gente, eu acho que a gente pode fazer aqui um encaminhamento depois dessa discussão. Peço a ajuda de todos aí para poder divulgar as informações e a gente não ter que passar de novo por um problema como o da semana passada, se for possível. Eu vou aqui fazer uma síntese mais ou menos do que a gente discutiu e o que eu anotei. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês, por favor, me indiquem. Então, a gente vai continuar nesse processo que começou na semana do dia 9, né? Que é esse novo modelo de gestão aí do reservatório. Aparentemente, os problemas foram mais de comunicação do que efetivamente do modelo, né? Então, a gente pode até cancelar a CTPLAG que tem em seguida, porque nós não vamos fazer nenhuma mudança no plano de gestão, né? Ele continua dentro do que a gente previu, só que o reservatório pode passar do livre 2 para o livre 1 já, né? Mas está dentro do que foi previsto. Eu vou pedir também para a Secretaria Executiva fazer o convite formal para as defesas civis dos municípios a jusante, principalmente. O Gomes também indicou a necessidade de fazer com a montante, né, para participar da reunião e para aumentar a divulgação da informação. E ficou aqui no ar uma possibilidade de uma nota do GT Crise. Eu posso escrever alguma coisa, mas eu gostaria de uma ajuda de algum jornalista depois, não sei se o pessoal lá mesmo da CBA, que tem lá assessoria de imprensa ou alguma prefeitura, puder nos ajudar para tornar o texto menos hermético, mais fácil de entendimento, porque às vezes eu tenho medo de escrever e piorar a situação. Sim, a Viviane tem lá também, pode ser. Eu acho que a nota pode sair do próprio GT Crise, se vocês todos acharem interessante. O teor da nota é justamente isso, é tentar esclarecer a população e reduzir um pouquinho a impressão de que o reservatório vai romper ou alguma coisa assim, né? Para que a gente diminua um pouquinho a crise que se instalou aqui em Sorocaba e Votorantim. Posso fazer essa nota e divulgar por e-mail primeiro ou no GT da crise para vocês darem uma olhada antes de mandar para os órgãos de imprensa. Carol, o que você acha? Pode ser feito assim pela GT Crise? Sim, eu acho que é o melhor lugar para a gente fazer essa nota. Tá bom. Do que do comitê, porque daí eu dependo da assinatura de presidente, enfim, é melhor ser pelo GT mesmo. Tá, eu vou fazer então uma nota, vou redigir alguma coisa, vou pedir para a Viviane, vou jogar no grupo do GT Crise antes, para quem puder dar uma ajuda,
ajudar, modificar alguma coisa para ficar mais fácil de ser entendido. Não pode ser uma coisa muito longa, mas também não pode ser tão curta que é um meme. A gente precisa achar aí um meio termo. Então, eu vou escrever hoje ainda e mando para vocês no GT Crise. Tá? Então, os outros encaminhamentos, a gente vai cancelar a CT Plag logo em seguida, porque não vai ser necessário fazer um novo boletim. Vamos fazer o convite para as defesas civis para participar da próxima reunião. E a questão da próxima semana, como o Alessandro sugeriu, talvez a gente faça, talvez não, também está colocando aqui para a gente decidir, a gente faça semanal, pelo menos durante esse período mais crítico de chuva. A previsão dessa semana é chuva quase todos os dias, tanto em Biúna quanto em Sorocaba. E só quarta-feira tem um dia de sol aí. Reginaldo, você gostaria de falar alguma coisa? Eu vi que abriu o microfone. Acho que não. Não, desculpa, André, só foi um... Tá bom, sem problema. Lucélia, eu vou tentar fazer uma nota mais didática, mas às vezes a gente que está na universidade esquece que tem termos que são mais difíceis para a maior parte da população, não é isso. Mas por isso que eu peço ajuda sempre dos jornalistas para ajudar a gente numa redação que seja mais compreensível. Mas vou fazer, certo? Então, retomar tudo de volta, vai, porque agora ficou confuso. Nós não vamos fazer CT Plag hoje porque não vai ter uma mudança no plano de gestão. Vai continuar o plano de gestão que foi definido no dia 9, todo mundo que é possível e talvez até provável que haja um aumento de vazão aí da saída do reservatório, justamente para evitar que a gente chegue na cota de vertimento. A Carol, a Secretaria Executiva, vai fazer convite para as defesas civis. O Tiago, assim que tiver essas informações, vai mandar para o comitê as informações sobre qual é a cota e a vazão que causa extravasamento do rio em alguns pontos de Sorocaba, para a gente poder entender um pouquinho essa dinâmica. E a próxima reunião, em vez de ficar para o dia 16, será já no dia 6, será no dia 30, já na próxima segunda-feira, até para acompanhar essa semana que aparentemente vai ser bem chuvosa. Eu esqueci alguma coisa? Alguém gostaria de falar? André, fala, Gomes. Desculpa, Elias. Só para deixar no radar, não sei se você já anotou, você também se comprometeu de encaminhar para o doutor Eduardo Francisco a informação da Defesa Civil para que ele também possa conjuntamente fazer a cobrança por lá. Só para você deixar no radar aí. Desculpa, Elias, eu acabei te interrompendo. Na verdade, eu vou pedir para a Secretaria Executiva mandar para o doutor Eduardo do Gaema quais são os municípios aí influenciados pela bacia do Sorocaba. Tá? Para ele poder fazer o contato com a Defesa Civil. Eleusa, por favor. Só lembrando a Carol, que no dia 30 nós temos reunião, Carol, e é o dia todo, né? Então eu e a Carol não estaremos participando. Dia 30 é do Fórum Paulista? Não, é da Comissão Eleitoral. É que eu sou membro, né, da Comissão Eleitoral. E é o dia todo? É o dia todo que a Carol marcou. Até a gente terminar as análises, né, André, que a gente vai receber agora. Mas, assim, a Ana, que é a estagiária, ela vai estar aqui gerenciando o link. O Jorge voltou de férias, eu posso me dividir com ele, né, o Jorge está voltando ainda hoje, né, então eu posso conversar, me dividir com ele e a gente vai tocando, para não prejudicar nenhuma reunião, tá? Beleza. Obrigado, Carol. Então fica agendada para o dia 30, vou pedir para a Secretaria Executiva mandar a convocação com os mesmos pontos de pauta, certo? É isso? Alguém mais tem alguma coisa a contribuir? Gostaria de fazer alguma sugestão? Bom, e se o Alessandro puder ver para o dia 6 a vinda da empresa lá que fez o modelo, tá?
Tá bom. Bom, fala, Alessandro, pode falar. A gente vai buscar essa data, tá? Mas realmente essa semana passada a gente investiu todas as nossas energias nesse tema e não conseguiu aí trazê-lo. Imagino, sem problema. O nosso último ponto de pauta é aprovar as memórias técnicas da 41ª, 42ª, 3ª, 4ª e 5ª, 45ª reunião do GT Crise Hídrica. Estamos chegando já para acho que mais 2 semanas, mais 2 reuniões a gente consegue igualar, e daí só vai ter a da reunião anterior sempre para aprovar. Alguém gostaria de fazer alguma sugestão nessas memórias técnicas, que estão lá todas disponíveis na convocação do GT, mas também na página da Fundação Agência, no SIG-RH. Isso aqui é do SIG-RH. Na agenda da reunião, tem todas as notas, as atas, que são um pouco resumidas, mas são aquilo que a gente consegue captar e eu acho que são bem completas para dentro das nossas possibilidades, Inclusive, essa anterior aqui, a 44ª reunião, foi o dia da apresentação da ANA, daquele plano de emergência, Ok? O seu Cláudio Robles, é sobre a questão das atas que o senhor gostaria de falar, ou algum outro assunto posterior? Não sei. Alessandro, também é sobre a ata, não? Não, professor, é um outro assunto que apareceu aqui agora, queria dividir com vocês. Mas eu aguardo aí terminar esse assunto, sem problema. Não, então só vamos por a aprovação e daí a gente passa para a palavra para você. Então, vou pôr em aprovação as atas, memórias técnicas da reunião 41ª, 45ª. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestações, então vou dar como aprovado, lembrando que essas atas ficam disponíveis. A Sara está se abstendo, desculpa. Eu vi só agora, Sara. A Sara está se abstendo porque não estava presente nas outras reuniões. Então, tem uma abstenção. Essas atas ficam disponíveis tanto no SIG-RH como... Quer dizer, estão disponíveis no SIG-RH, acho que não estão na página da Fundação Agência, né, Carol? Estão também na página da Fundação Agência? Não, ficam no SIG. Ficam no SIG-RH, na pasta de agenda das reuniões, cada ata fica lá. Todo mundo tem acesso, é público e está lá disponível. Dá licença, André, a gente está colocando as aprovadas também na aba de atas do SIG-RH, tá? Para facilitar então o acesso. já tem uma outra aba. Uhum. Obrigado, Natália. Nada. Então, o seu Cláudio Robles pediu a palavra, mas parece que baixou a mão. Não sei se ele gostaria de falar, se ele está com um problema no equipamento, mas vou passar a palavra para o Alessandro, depois, se ele quiser de novo. Tá. Não, pessoal, assim, é uma informação nova, que eu acho que vem ao encontro do que a gente está tratando aqui, agora há pouco aqui, o SAI ligou para o nosso tempo real, nosso CLG, onde faz a operação ali, dizendo que a vazão na barragem do Clemente está muito alta, Eu entendi aqui pelo posicionamento do SAI que é perfeitamente aceitável que a gente aumente a vazão ali em função do objetivo que é manter essa operação aí com essas vazões da forma que elas estão acontecendo. Então, só para entender, não sei se o Thiago ainda está aqui na reunião, ou só para entender, porque até então, o meu entendimento aqui é que a gente poderia sim aumentar essa vazão, controlando velocidade de enchimento ou redução do nível de Tupararanga, e também controlando ali o nível do que a gente está defluindo. E novamente aqui, pessoal, eu entendo que cada um dos agentes
startam seus planos de atendimento, seus planos de emergência, para que possam passar nessa situação, nesse cenário, né? Dado que a gente conversou aqui, a gente não consegue, nesse momento, eu não consigo reduzir, não seria interessante eu reduzir a defluência de Tupararanga para reduzir a vazão ali, para reduzir o que entra no Clemente. A gente está falando de um barramento muito maior, de uma situação ali muito diferente. Então, é só para dar o entendimento a esse grupo aqui, né, tudo que a gente até então estava conversando era assim que vamos aumentar e que a calha do rio comporta até os 100 metros cúbicos. Então, só para trazer esse tema aqui, tá? Até peço desculpas aí. Vou passar para o Tiago, Alessandro, mais uma pergunta. Não tem válvula, não tem regulação entre a saída do canal de adução e aquele desvio que vai para o Clemente? Não, nosso não, da CBA não tem, não. Não tem. É o que o canal suporta para levar para o Clemente, é isso? O canal suporta para levar lá, né? Tiago, por favor, pode falar. Ô, Alex, a gente está tentando descobrir aqui o pessoal da telemetria que acho que fez contato, mas parece que existe um contato, acho que até contínuo do pessoal com vocês lá, nesse ajuste entre a defluência e o canal, para poder fazer sempre um ajuste fino. Mas eu vou tentar identificar aqui, o pessoal lá de baixo da telemetria não chegou antes aqui para minha informação. Eu só fiquei na dúvida, eles pediram para você reduzir o que tá indo para o Clemente ou sinalizaram que não teria problema de você aumentar? Não, na verdade foi uma ligação dizendo que a vazão estava muito alta, né? Eu não tenho detalhes aqui, até porque eu estou na reunião, saindo aqui eu vou lá no tempo real e vou identificar o que realmente aconteceu, só que está muito alta, e aí, claro, pedindo que a gente tomasse alguma providência. Agora, Thiago, pelo que a gente conversou aqui, a providência que vai ser tomada é de aumentar a vazão, né? Considerando tudo que a gente já foi discutido aqui. E só um ponto importante aqui também, que isso faz parte da dinâmica de operação de uma usina, né? Hoje a gente está passando está turbinando um volume considerável de água ali para reduzir, que vai para geração de energia, afinal essa água está disponível para isso também, e uma parte que vai para o SAI. Em alguns momentos, essa água ela pode ir toda para a barragem do Clemente e voltar para o rio. Isso faz parte do dia a dia e da rotina de operação de uma usina, e é assim desde que essa usina foi concebida, né, foi construída. Tá de acordo, eu vou alinhar com o pessoal lá embaixo, tentar entender. Mas Tá tá bom. entendido, tá entendido. Tá bom, agradeço, Thiago. Bom, obrigado. Já conseguimos resolver um problema, olha lá. Em tempo real. A Carol queria falar alguma coisa sobre as reuniões gravadas. Carol, pode falar. André, esse grupo já tem reunião há algum tempo e ficou estabelecido a divulgação do vídeo das reuniões, né? Tá até lá no site da agência. Na semana passada, a gente teve uma solicitação de divulgação da reunião da CT Plagre, por conta da discussão que a gente teve, né, desse assunto aqui que repercutiu de Tupararanga. Só que como nós não temos, né, nenhuma conversa com relação à CT Plagre, uso de imagem dos membros, né, esse grupo já é de praxe, então todo mundo sabe que isso acontece e está de acordo, então nós não divulgamos a reunião da CT Plagre, tá? Então eu só queria deixar bem claro para todos os membros que esse cuidado foi tomado com base na consulta que foi feita para o jurídico da fundação, como a gente não tinha nenhum acordo com relação a isso, então nós não divulgamos, tá? E também a gente não sabe se a gente vai ter capacidade se a gente adotar como praxe divulgar a CT Plagre, também se a gente vai conseguir fazer isso. Então era apenas uma justificativa que as reuniões do GT, elas continuarão sendo divulgadas como vem fazendo há bastante tempo, os membros do grupo têm consciência, né, sabem dessa metodologia que já foi adotada, porém a da CT Plagre a gente não fez
essa divulgação, porque a gente não tem essa conversa com os membros e uma questão de preservação de imagem. Então, só queria deixar isso bem claro, tá? Que se surgir um questionamento por que não foi divulgada, foi por conta disso. Ok? Obrigado, Carol. A gente vai colocar em pauta numa das próximas reuniões da CTPLAG essa questão, porque eu acho que é importante ficar disponível. Aí a parte mais tecnológica aí vai ter que pensar uma forma da Fundação Agência, talvez um canal no YouTube, sei lá, algum lugar que aceita. Fala, Eleusa. Eu coloquei no chat, mas realmente o jurídico foi perfeito da Fundação, porque nós temos hoje a LGPD, e ela é séria até para nós, advogados, no escritório, a gente não pode ficar divulgando imagem. Inclusive, eu tinha o hábito de postar, tirava print da tela e fazia postagem. E um colega meu, que faz consultoria para cartórios, disse que eu posso ser processada. Então, mas essa é uma você não tem autorização. A LGPD é muito objetiva, ela é bem clara, e ela traz todas essas restrições, realmente. Obrigado, Eleusa, pelo esclarecimento. Apesar de que é uma discussão que a gente vai ter que fazer na CTPAG, porque todo mundo aqui está representando alguém. Ninguém está representando a si mesmo. E nesse caso, eu entendo que não tem essa história de uso de imagem. Você está como representante. Então, você muda a ideia lá da LGPD, porque tem sim. Então, inclusive, você precisa da autorização da instituição. Mas, se eu tenho autonomia, como eu sou representante da OAB, eu tenho autonomia, eu tenho um cheque em branco assinado pela minha diretoria. Então, a OAB me autoriza, e aqui eu reforço. Então, mas o LGPD vai ter que mudar. Convidados, você tem que perguntar antes. Gente, olha, nós vamos divulgar. Se alguém falar não, você não pode divulgar. E então, a LGPD, ela é clara, claríssima. Não tem... a LGPD está acima da lei do Comitê de Bacia? Tá, ela é uma lei federal. Sim, Salabim. Então, a gente vai precisar mudar a LGPD, porque aqui na universidade também está tendo um monte de rolo por causa disso. E essa LGPD é completamente sem noção, porque ela tira uma das outras questões, que é cláusula pétrea, como dizem os advogados, que é a transparência do serviço público. Mas a transparência você tem que solicitar. Tanto é que você tem no site do DAEE uma série de dados das pessoas jurídicas e físicas sobre outorgas foram retiradas do ar, não foi, Carol? Uma série de dados foram retirados. Tá, Desculpa, Eleusa, quanto DAE você está falando? Dados pessoais, dados sensíveis, e a imagem... desculpe, Carol. Dados sensíveis de pessoas físicas não podem mesmo. Sim. E a LGPD, praticamente, ela foi adotada na União Europeia, e fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, e seguiu. Exatamente. Mas dado sensível não é participação em reunião. É CPF, endereço... Mas é imagem, né? Você tem a questão da imagem. E a imagem é pessoa física. Bom. Então, é melhor como não expor um processo. A gente pode colocar isso num item de pauta de uma próxima CTPLAG, a gente pede o apoio do jurídico da fundação, e aí a gente sai com alguma saída, que às vezes pode ser, não sei, pensando agora, em assinar um termo, né, nem que seja digital ali, mas a gente conversa isso. Eu só quis deixar bem claro por conta dos pedidos que vieram, e a gente achou melhor não atender por conta disso, porque não tinha o de acordo dos membros da CTPLAG, tá? Não, e tem que ter dos convidados também, né, Carol? Sim, tá bom. Então, isso vai ser discutido na CTPAG, e aproveito para deixar claro que a minha imagem vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Porque meus alunos já usam. Tem até figurinha do WhatsApp com a minha imagem, então fiquem à vontade. Como ninguém está afim de usar a minha imagem mesmo, então não vai ser nenhum problema. Então, é só como informe agora para a gente encerrar a reunião. Já estão abertas as inscrições aqui do programa de pós-graduação em
sustentabilidade na gestão ambiental, eu coloquei no grupo do comitê, mas se alguém tiver interesse e não está no grupo, né? É um curso de mestrado profissional, é gratuito, lógico, como a maior parte dos cursos da universidade, no nível de mestrado, e os temas são os temas definidos como prioritários pelo comitê de bacia. Nesse primeiro momento, não precisa entrar em contato com o orientador, é só completar um formulário lá e vai passar por uma seleção depois. Nesse primeiro momento, também por causa da agilidade do processo, o comitê vai participar mais tarde nos processos de mestrado, mas infelizmente não vai participar da seleção inicial, porque precisa fechar um convênio, que ainda vai demorar um pouquinho. Então, mas as inscrições já estão abertas lá e eu coloquei o site no GT não, coloquei no grupo do Comitê de Bacia. Posso colocar também no GT Crise Hídrica sem problema nenhum. As inscrições vão até o começo do próximo mês. Nós também já temos uma reunião da CTPLAG marcada, pré-agendada, para o dia 9, né, de fevereiro, para acabar aquela discussão sobre o empreendimento lá de Porto Feliz, que a gente começou na CTPLAG da semana passada, e já vai ser a primeira reunião de avaliação dos projetos FEHIDRO que já estão entrando, quer dizer, já entraram, né? Já encerrou as inscrições. A Natália me falou o número, eu já esqueci. Natália, você lembra para mim? Você está aí, Natália? Estou, André, foram 28 empreendimentos. 28 empreendimentos para a gente começar a fazer essa análise desse ano. Certo? Eu acho que de informe meu era só isso. Se alguém tiver algum informe que gostaria de dar, também é a oportunidade agora, por favor. Bom, pelo jeito está fraco de informes. Então, o senhor Cláudio Robles, o senhor conseguiu se arrumar para falar? Estou arrumado. Não, apareci inicialmente por falha de teclagem aqui, não queria falar nada, não. Agora, se me permite fazer uma apresentação rápida sim, senhor Cláudio. Do assunto mais sério que nós temos. Se estiver fora de ordem, não está na pauta, você me diz e eu paro. Nós já falamos várias vezes, nós estamos às vésperas da revisão da concessão de autorização para concessão de uso de área por parte da Votorantim Energia, dia 19 de fevereiro de 2024. Estamos às vésperas. E em 2004 isso foi resolvido através de um decreto-lei. Hoje nós temos uma situação complicada. Vira e mexe, corremos riscos com possíveis falta d'água, agora estamos preocupados com excesso d'água, mas eu estive olhando um pouquinho o decreto que deu essa autorização para a Votorantim fazer uso para exploração de energia, mas delimitado a um total de 55 megawatts e direcionada para o atendimento da CBA. E essa concessão foi feita pela ANEEL. Muito bem, com a supervisão da ANEEL. Hoje, 20 anos depois, nós estamos com o problema de definir o que é prioridade, o que é prioritário no uso dessa água da represa. Se a lei estabelece que a prioridade é para uso humano, nós precisaríamos pensar em trocar a agência reguladora de ANEEL para a água. A água que deveria fazer esse contrato, essa supervisão, definir regras para que pudesse ser seguida, porque outro problema que nós temos é que falta fiscalização. Então acho que está num momento em que as cidades, as 8 cidades, inclusive Sorocaba, que não tem área lindeira, tem que se preocupar com isso a partir de agora. E organizar alguém que cuide desse assunto, que vá ao governador, que vá a Brasília, porque nós não podemos ficar com a dúvida de que à noite se usa mais água e o volume cai. Assim tem sido nesses últimos anos. Então, é um assunto latente, é um assunto importante. Por exemplo, está definido nessa concessão
a produção de energia possível e a destinação de energia para a CBA. Eu tenho dúvidas se está sendo feito desse jeito, mas eu sou um simples cidadão. Então, aqui acho que é o fórum onde a gente pode colocar isso e pensar sobre como agirmos para eventualmente colocar a Agência Água nesse meio, defender uma outorga que eu andei procurando, parece que não existe no Brasil essa modalidade de contratação, mas como cidadão, acho que esse é o lugar onde se pode, pelo menos, trocar algumas palavras, e é o que eu estou fazendo. Nós estamos muito perto dessa decisão. Na verdade, para mim, o que tem que ser feito com a Votorantim é um contrato de 10, 15 anos para atacar vários pontos. Tem que recompor mata ciliar, tem que parar de fazer loteamentos, tem que cuidar do replantio dos eucaliptos, ver a questão dos esgotos da região que despejam tudo em Sorocaba, e a estação de tratamento da água Capital Pirajibu, que é um rio morto e que recebe 120 mil pessoas dejetam diariamente e passam pelo centro de Sorocaba. Então, nessa revisão que tem que ser feita, acho que temos oportunidade de tratar de todas essas coisas. Sem dúvida, o nosso prefeito tem que envolver com isso. Parece que trocamos o promotor público da agência, do órgão fiscalizador. Enfim, faço um apelo como cidadão para que, de algum jeito, nós nos preocupemos com isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Cláudio. Na verdade, alguns assuntos que o senhor pontuou, a gente já tem discutido aqui nesse GT, né? Essa questão da renovação da licença com a ANEEL, ela faz parte, como continuidade, dessa nova proposta de plano operacional da barragem. Isso também vai desembocar lá, né? Nós estamos acompanhando provisoriamente esse plano operacional justamente para propor ao DAEE como uma regra operativa para ser outorgada e depois, provavelmente, para ser licenciada junto à ANEEL. Então, é uma discussão que ainda vai se estender por esse ano todo. Alguns outros pontos que o senhor colocou talvez não sejam diretamente ligados à CBA, mas são importantes, até como ela é dona de vários hectares no entorno da represa. É uma discussão que também deve ser feita, e a gente está fazendo ela sempre que possível, não só aqui no GT Crise Hídrica, mas nas outras câmaras técnicas do comitê. Agradeço sua fala, senhor Cláudio, para a gente poder, inclusive, lembrar desses outros pontos que a gente vai ter que enfocar nesse momento, e espero que o senhor possa participar das próximas reuniões também, para a gente poder ir discutindo pelo menos esse plano novo de gestão da represa, que provavelmente vai desembocar no licenciamento pela ANEEL. Eu não estava aqui no comitê na época que foi feita a última renovação, eu só conheço de ouvir falar, mas a gente precisa ver realmente como que o Comitê de Bacia vai participar desse processo de renovação da licença da ANEEL. Eu não sei se nos procedimentos de renovação de licença, obrigatoriamente o comitê participa, ou se ele vai ter que procurar uma forma de participar. Mas eu acho que é importante a gente ficar com isso no radar. Então é isso, gente. Agradeço de novo o presidente. Fala, seu Cláudio, eu queria falar mais um complementar. André, eu acho que nós precisamos começar a discutir como comitê se isso é responsabilidade da ANEEL ou da Agência Água. Se a prioridade é o consumo de 1.200.000 pessoas, isso tem que começar a ser discutido. Da outra vez não houve participação nenhuma. Foi decidido por um decreto da então presidente, era Dilma operava isso. Então é um trabalho mais político que técnico que precisa ser feito, André. E aí começa, quem seriam os atores a tratar desse assunto? Eu andei verificando, praticamente não existe represa que atenda mais a população do que a produção de energia elétrica. São rios em várias comportas, eles vão produzindo energia elétrica e não afetam o consumo de água das cidades. Essa nossa represa tem uma característica diferente.
Não tem um contrato desse feito no sentido de que se possa estabelecer o controle da água disponibilizada para as turbinas produzirem energia. E outra, ela é definida para uso da CBA, e não é isso que está acontecendo. A energia produzida joga na rede e quem abastece a CBA acha que é a CPFL. Então, a minha dúvida é quem cuida disso? Quem olha ali? E tem que começar a ser olhado já, porque isso provavelmente vai por habilidades políticas sendo feito por um outro decreto-lei, e nós ficamos com um problema aqui que está muito grave. Todos nós concordamos com isso. Dito Obrigado, isso, senhor Cláudio. eu que agradeço, André. Muito prazer em vê-los. Um abraço a todos e vamos tocando em frente. Obrigado, senhor Cláudio. A gente vai levar isso em consideração e vamos tentar resolver todas essas questões antes do licenciamento. A Rosângela gostaria de falar alguma coisa, Rosângela? André, bom dia. Eu Bom coloquei dia. no chat 2 vezes a respeito de divulgar o que está, as informações que já estão disponibilizadas no SBH e foram importantes na época de crise hídrica, a gente estava necessitando de água, e agora também é uma página que traz dados que todos podem se orientar também por ele, né? Eu acho importante divulgar esse site. Assim, se faltar alguma coisa, corrige-se no projeto também que está em andamento. Obrigado, Rosângela. Eu acho que assim, acho que a maioria já tem acesso a esse site do SIG, do CIBH, né? Que é mantido, acho que pelo DAE, e é o que a gente acompanha o tempo inteiro. Mas não sei se todos têm tanta facilidade de entrar lá. Talvez a gente possa fazer um passo a passo para as pessoas poderem entrar e entenderem como é que vão usar. Pode ser também importante, né? Porque às vezes o pessoal pede dados para a gente que já estão disponíveis na internet, não precisa ter um dado divulgado pelo comitê, né? Não precisa de mais um órgão para divulgar um dado que já está disponível. Isso mesmo. Obrigado, Rosângela. Vamos pensar como fazer isso e colocar sempre que possível o link, né, para os dados no CIBH. Então vamos encerrar, gente, porque daqui a pouco eu tenho que almoçar. Eu ainda dou aula até às 11 hoje só, 11 da noite. Então, agradeço a todos pela presença e pelas discussões. Lembrando que a próxima reunião já é na semana que vem, tá, gente? Dia 9. E esperando que a gente consiga se comunicar melhor essa semana sem que haja muito ruído, né? Para a gente poder se dedicar realmente ao que interessa, que é a gestão da represa. Beleza, gente. Boa semana a todos. Até a próxima.